Fala nação, vamos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos reagir ali ao corte do programa Tá na Área, ali do canal Sport TV, lembrando, créditos ali na descrição. Vamos ver ali tudo que eles estão falando sobre o clássico entre Flamengo e Botafogo. Próximo jogo aí do Mengão neste domingo. Então vamos ver ali as opiniões deles ali. E também sobre o jogo do Flamengo, né? Pela Libertadores, que o Flamengo ganhou por 2-0. Então aproveite, já se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. E vamos direto ao vídeo. Lembrando, créditos ali na descrição para Sport TV. Dos clássicos, então, começando a falar do clássico do Rio de Janeiro, porque nesse final de semana tem Flamengo e Botafogo. O Flamengo que ontem entrou em campo pela Libertadores numa situação ali de sufoco já na sua fase de grupos dessa Libertadores, precisava vencer o jogo contra a LDU e venceu, né? Inclusive venceu pelo placar mínimo que precisava para ficar ali entre os dois primeiros, para nesse momento estar na zona de classificação às oitavas da Libertadores, assumir o segundo lugar do grupo, porque no saldo ultrapassa a LDU e fica com a segunda colocação. Tem que vencer agora o Táchira na última rodada, lá no dia 25 de maio, salvo engano, na última semana de maio, quando o Flamengo vai enfrentar o Deportivo Táchira em casa. E aí, Coutinho, sempre lendo a sua análise após a partida do Flamengo, que tá lá no GE. Globo, sempre dou audiência pro amigo. Destaque para esse Flamengo que voltou a ser impositivo, né, diante de um adversário no Maracanã. Acho que sim. Assim, não dá para dizer que foi um jogo, por exemplo, do nível dos sonhos da torcida do Flamengo, porque o Flamengo teve muito volume, muita imposição sobre o adversário, pelo menos ali até os 20 do segundo tempo, né, 15, 20 do segundo tempo, mas muitas vezes teve dificuldade de transformar esse volume, essa presença perto da área adversária em chances mais claras de gol. E aí vai entrar muita parte individual dos jogadores, né? Tomada de decisão, um errinho técnico aqui, outro acolá, ou às vezes uma certa ansiedade para transformar aquele volume todo em vantagem de gols, e são coisas que são naturais, né? Tenho certeza que muita equipe do futebol brasileiro gostaria de ter esse tipo de problema. É quando você controla totalmente o adversário e falta ali um detalhezinho, uma calma, né? um ajustezinho técnico ou de decisão para você converter o controle em resultado mais elástico. Mas eu acho que é isso, né? O Flamengo conseguiu o resultado favorável, correu pouco risco no jogo, até teve ali nos últimos 30 minutos, uma ou outra chegada da LDU dentro da área do Flamengo. No primeiro tempo, num período em que o time deu uma baixada no ritmo, que foi muito intenso desde o início da partida, um chute de fora da área do Gruezo, mas assim, longe do gol também, não foi uma finalização necessariamente perigosa, esse lance que a gente vai ver aí, bola que o Rossi rebate para frente da área, mas a bola passa muito longe do gol, né? Não é uma bola que vai perto do gol. Mas assim, se a gente for contabilizar as vezes que o Flamengo chegou perto da área, que envolveu o adversário, quase sempre pelo lado esquerdo do campo, né, com o Michael gerando muito volume, mas errando muita decisão, fator que gerou insatisfação da torcida com ele, com o Bruno Henrique com uma certa dificuldade de posicionamento dentro da área, né, que são coisas diferentes, né, muita gente não entende bem quando a gente fala isso. Mas o Bruno Henrique sempre fez muito gol de cabeça. Existe uma diferença de você ser o elemento surpresa, atacar a área e você já estar dentro da área, você já ter que lidar com a marcação já em cima de você e você não chegar como elemento surpresa. O Bruno Henrique acho que tem uma certa dificuldade com isso quando atua como centroavante, detalhes ali que o Felipe Luiz vai ter que ajustar para a equipe. Muita gente questionando a ausência do Pedro, acho que ele foi bem claro depois do jogo, né, na entrevista coletiva, né, não está ainda no ritmo físico ideal, não tem como a gente debater com isso, questionar isso, porque isso são dados internos do clube, né, o clube não vai compartilhar isso publicamente, nenhum clube faz isso, e somente com acesso a gente poderia dizer, poderia jogar isso, poderia jogar aquilo, enfim. Mas acho que a notícia para a torcida do Flamengo ontem foi muito positiva, principalmente porque o Táchira, o adversário da última rodada, é um time bem inferior à LDU, que já não é a melhor LDU possível. Sim. Esse Táchira que vai enfrentar o Flamengo é bem inferior. A gente pode até mostrar o grupo, que ficou, né, a classificação desse grupo do Rubro Negro na Libertadores, porque a preocupação era justamente com a LDU, talvez adversária direta nesse momento, e com a questão do saldo de gols. Porque na última rodada, né, repetindo, o Flamengo joga no Maracanã contra esse Deportivo Táchira, que não somou pontos ainda na Libertadores, né, não ganhou nem um pontinho, perdeu de todo mundo. E o Central Córdoba vai jogar contra a LDU em Quito. A LDU joga em casa, na altitude de Quito, contra o Central Córdoba. Então, né, a preocupação se o Flamengo empatasse, por exemplo, o jogo, é porque a LDU poderia 11 pontos, ou o Central Córdoba também, enfim.
O Flamengo agora precisa vencer o Deportivo Táchira para ir a 11 pontos e aí ou ficar empatados os 3, né, com o mesmo número de pontos, isso. Ou, no caso de um empate, melhor ainda, no caso do Flamengo, e o Central Córdoba ir a 14, dependendo desse resultado do outro confronto. Mas, enfim, para o rubro-negro é vencer o Deportivo Táchira de olho em saldo de gols. Porque caso a LDU vença, tem essa questão de 3 times com 11 pontos e o saldo de gols definiu os 2 classificados. Nesse caso, para simplificar, o Flamengo com uma vitória simples sobre o Táchira, vamos supor que o jogo vai ser enrolado 1-0. Torce por uma vitória simples da LDU contra o Central Córdoba, porque aí a LDU iria ao saldo de 2, o Flamengo iria a saldo de 3 e o Central Córdoba baixaria para 2. O que não pode é o Flamengo ganhar de 1 gol e a LDU ganhar de 3. Isso aí. Esse é o risco. Mas aí tem o Central Córdoba também, tem o né? Central. Então, aí você tira ponto. Acho que pro Flamengo basta uma vitória simples, porque eu acho que Isso. Para classificar, não necessariamente em primeiro do grupo. Isso Pensando aí. na liderança do grupo, aí precisa olhar para o saldo de gols. Mas como LDU e Central Córdoba se enfrentam, se a LDU vencer, conseguiria tirar o saldo de gols do Central Córdoba, então o Flamengo avançaria com uma vitória. Precisa vencer o Deportivo Táchira, então, na próxima rodada, pensando em classificação às oitavas de final da Libertadores. E aí, olhando para o Campeonato Brasileiro, e talvez, Raed, já com um pouquinho do olhar das soluções do Felipe Luiz de ontem, né? Acho que o Coutinho já trouxe um pouco do que foi o jogo, né? No que o Flamengo conseguiu de bom e ainda alguns aspectos que continua tendo dificuldade ainda de solucionar, principalmente fazer os gols. A gente viu ali a redação de São Paulo, o pessoal tá trabalhando, viu? Daqui a pouco vão participar com a gente aqui do Taná. Sexta-feira não tem muita gente home office, não. A galera tá trabalhando lá em São Paulo também. Daqui a pouco trazendo informações de outros times pra gente também. Mas, enfim, Raed, o Flamengo que ontem, por exemplo, o Felipe encontrou uma solução ali para a ausência do Pulgar e também do Alan, que seria talvez o substituto natural, uma mudança no posicionamento do Gerson, né? Não que seja novidade pro Gerson fazer essa função, mas era algo que o Felipe tinha tentado pouco, no Carioca só, salvo engano, e trouxe o Gerson para essa posição, coloca o Luiz Araújo, dá uma nova oportunidade para o Luiz Araújo, que estava num jejum, não conseguia mais fazer gols, e ontem talvez tenha sido o melhor em campo. Então, talvez sejam soluções que ele consiga utilizar no Clássico no próximo final de semana. Acho que a boa notícia para o Flamengo é a volta do Flamengo, do Felipe Luiz, da maneira como a gente imaginou e se acostumou desde que ele assumiu o comando do clube e culminou com a conquista da Copa do Brasil e a conquista da Supercopa do Brasil no início desse ano. Um Flamengo de muita intensidade no campo de ataque, um Flamengo com uma marcação-pressão muito, muito forte ali no campo de ataque, que retém posse de bola e cria praticamente o jogo inteiro, que se posiciona colocando o adversário em situações extremamente defensivas e quase não sofre risco no campo de defesa. Mas isso tudo passa também por um momento do time onde o Felipe, com muita segurança e muito peito, posso dizer assim, opta por deixar o Pedro no banco e, segundo ele, como o Coutinho trouxe aqui, por motivos de dados internos, mas se você observar o jogo do Flamengo, e eu falei isso aqui 2 semanas atrás, antes do Pedro ir pela primeira vez para o banco, depois da derrota para o Cruzeiro, o encaixe entre Pedro e Arrascaeta, ele necessita de tempo de treinamento. Porque são 2 jogadores com características ali de mobilidade muito limitadas. E com os 2 em campo, eles precisam de treinamento e entrosamento com os outros 9 de linha, os outros 8 de linha, né, 9 com o goleiro, para que o time não sofra no modelo de jogo do Felipe. Então ele entendeu esse momento, deu a possibilidade do Pedro voltar com a titularidade, deu um passinho atrás, botou o time novamente com a intensidade no setor ofensivo. E aí a gente tem o elenco do Flamengo, que a gente vai sempre bater na mesma tecla. O Luiz Araújo, ele não vinha jogando bem, voltou a jogar bem. O Michael tem errado decisões, mas é um jogador extremamente importante na velocidade. Tem o Cebolinha no banco, aí você fica, o Michael tá errando decisão, tem Cebolinha no banco, põe o Cebolinha entra e não performa. Mas é um time que tem diversos jogadores para que você consiga modificar ali o seu panorama dentro do campo. E é isso que o Felipe está tentando fazer, pelo menos na minha opinião. Mas ao mesmo tempo, a gente falava agora, por exemplo, do líder do campeonato, do Palmeiras, que consegue fazer uma gestão de elenco dentro da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, porque tem conseguido os resultados. Ontem disputava apenas a primeira colocação geral, mas já estava garantido nas oitavas de final. Então o Abel consegue fazer essa gestão de jogadores, dar descanso para o grupo. O que o Felipe Luiz, por exemplo, nessa sequência não vai conseguir fazer. O Flamengo se colocou numa situação na Libertadores que ontem precisava do melhor em campo. E contra o Botafogo, se o Brasileirão é a prioridade do clube em 2025, vai precisar também, provavelmente, desses jogadores.
Ou seja, vai ter mais dificuldade de pensar em descanso para quem ontem fez 60 minutos de muita intensidade. Né? Assim, desde que o Palmeiras assumiu a liderança novamente do Campeonato Brasileiro, e tô falando de algumas semanas atrás, e o Flamengo teria pela frente jogos mais decisivos de Libertadores, por não ter conseguido pontuar nas 3 primeiras rodadas, por exemplo, da forma que todo mundo imaginava, já se desenhava um calendário mais complicado para o Flamengo. O Flamengo, em tese, tem um jogo para conseguir relaxar o elenco, que é o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. A vantagem é pequena, 1-0 mas existe uma diferença muito grande entre as duas equipes, né? E, em tese, esse jogo contra o Tátira em casa, não é que ele perdeu a importância, o Flamengo precisa vencer o jogo, mas o Flamengo conseguiu encaminhar boa parte da sua classificação no jogo de ontem com o resultado que fez, né, com o 2-0 que fez. E, assim, o Flamengo, com meio time, por exemplo, é melhor do que o Deportivo Tátira. O problema é que era melhor que o Córdoba e se atrapalhou todo, né? Acho que vai ter uma preocupação com isso. Eu acho que, assim, é um jogo só, é claro que tudo pode acontecer numa partida, mas se a gente pega até o jogo do Córdoba no Maracanã, a vitória do Córdoba no Maracanã, era um jogo em que até o Córdoba abriu o placar, o Flamengo era bem superior em campo, né? Já tinha tido 3 chances, e aí o time se desestabilizou. Eu não sei se isso acontecesse, sei lá, contra o Tátira, com 10, 15 minutos, se ocorreria a mesma coisa. Acredito que não, porque, sabe, é difícil você acreditar que um time tão experiente repetiria esse mesmo erro. Mas é um calendário mais atribulado, sim. O fato de você estar atrás do Palmeiras, né, na tabela do Campeonato Brasileiro, te obriga a sempre estar pontuando, né? A não tropeçar para não ver o adversário abrir uma frente no campeonato. Mas é isso aí, cara. É um clube que investe que o Flamengo investiu, tem o elenco que tem, a cobrança que tem, cara, domingo e quarta um desafio, né? Não dá para relaxar. Isso é um traço do futebol de hoje. Muitas vezes é algo negativo. Acho que o torcedor muitas vezes não curte tanto uma vitória do time dele, porque tá sempre pensando no próximo desafio, na próxima resposta que tem que dar. Mas, enfim, equilibrar uma coisa e outra é um desafio dos jogadores e do treinador da equipe. É isso aí, nação. Próximo jogo aí do Flamengo é contra o Botafogo e vai ser no próximo domingo agora, né? Vai ser às 18h30, isso mesmo, às 18h30, Flamengo e Botafogo. Um baita de um clássico ali. E o Flamengo vai ter que lutar ali para conseguir ganhar, né? É bom que ganhe, porque o Palmeiras também tá indo muito bem, e tomara que o Palmeiras dê uma tropeçadazinha ali para o Flamengo assumir a liderança. E logo após também vai ter, durante a semana, vai ter outro jogo ali contra o Botafogo também, só que é o outro Botafogo que é pela Copa do Brasil, né? E aí que tá. Após esse outro jogo vai ser o da Libertadores, se eu não me engano, né? Então, tá corrido pro Flamengo, tá puxado, mas como não aproveitou antes as oportunidades que teve, então agora ele vai ter que se esforçar um pouco mais. E eu não acho muito que tem que ir com time reserva, todo reserva assim não. Porque essa é a minha opinião, é o meu jeito de ver, né? Eu vi que as últimas 2 vezes que o Flamengo resolveu deixar o time titular e usar mais o outro time ali para jogar, quando o time titular foi para os jogos ali mais decisivos ainda, não sei, parece que deu uma queda assim, sabe? Em vez de melhorar, piorou. Foi o que eu entendi, foi o que eu vi, né? Mas não sou técnico, né? Então só quem tá lá próximo também para entender, mas vamos ver aí o que nos reserva aí para esse jogo, esse clássico aí entre Flamengo e Botafogo. Mas é isso aí, galerinha. Créditos ali na descrição para Sport TV. Aproveite, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Desde já também agradeço a todos aqueles que já estão inscritos no meu canal. Muito obrigado de coração. E se você é flamenguista também de coração, se inscreva aí no canal, né? Deixa um like, deixa ali nos comentários ali abaixo as suas opiniões. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!